Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindo ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando aqui o último capítulo de Gênesis. Gênesis foi tremendo, não foi? Nós aprendemos demais, praticamente foi pregado o evangelho todinho, através das histórias que aconteceram nesses capítulos. Vale a pena você conhecer essa palavra. Por isso, eu peço a vocês que vocês curtam, comentem e compartilhem com pelo menos 5 pessoas. Se cada um fizer isso, o canal vai crescer bastante. Se vocês acham que a explicação, o ensino está sendo edificante para você, mande para outras pessoas para serem edificadas também. Esse aqui é um capítulo de morte, despedidas e perdão. Principalmente o perdão. E nós vamos aprender coisas tremendas neste capítulo. Aconteceu que José chorou, lançou-se sobre seu pai e chorou a morte dele. A despedida da morte é sempre uma coisa muito triste, mas para aqueles que confiam no Senhor, ela nunca é uma coisa definitiva, porque nós sabemos que nós temos uma outra vida nos aguardando e onde aqueles que partiram antes de nós estarão lá nos esperando, do outro lado da fronteira, do outro lado do Rio Azul, como diz uma música. Além do Rio Azul, existe uma esperança, existe a certeza de que nós nos encontraremos na ressurreição de Cristo, com a vida eterna que Ele preparou para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que confiam nele, para todos aqueles que esperam no nome do Senhor. Diz que José ordenou aos seus servos e aos médicos que embalsamassem o seu pai. Vocês se lembram que o Egito é um dos lugares onde com mais habilidade eles conseguiam embalsamar seus mortos. Até hoje ainda existem múmias do Egito perfeitas, porque eles tinham a arte, eles aprenderam a arte do embalsamento. Então, eles sabiam muito bem embalsamar as pessoas. Embalsamamento, acho, não embalsamento. Cumpriram, então, 40 dias depois daquele dia que ele morreu, e os egípcios o choraram 70 dias. Olha só o tempo do choro, de lamento e tristeza por uma pessoa que partia, uma pessoa importante, como era José, como era Jacó, pai de José. Muito bem, passaram os dias do choro, aí o José pediu a licença para o faraó para poder cumprir a vontade do pai dele, porque ele disse assim: eu prometi para o meu pai que eu não iria enterrá-lo nesta terra, que eu iria levá-lo para a terra de Canaã para ser sepultado, e eu quero cumprir o desejo do meu pai. E o faraó disse: pode subir, sobe, sepulta seu pai, como ele fez com que você jurasse a ele. E assim José subiu para sepultar seu pai, e com ele todos os servos do faraó, todos os anciões da sua casa, todos os anciãos da terra do Egito, todos subiram. E também a casa de José, os irmãos. Só deixaram na casa, em Gósen, onde eles estavam, os meninos, as ovelhas e as vacas. O resto, todo mundo foi sepultar o Jacó. Daí eles chegaram à eira do Espinhal, que estava além do Jordão, fizeram um gravíssimo pranto. O pranto foi tão grande que todos os moradores da terra ouviram e diziam: esse é um pranto grande dos egípcios. E chamaram aquele lugar Abel-Misraim, que quer dizer um grande pranto, neste lugar que está além do Jordão. E assim fizeram seus filhos como eles lhe ordenaram, porque seus filhos levaram o corpo e sepultaram aonde? No campo de Maquipela. Nós já falamos várias vezes aqui que Abraão tinha comprado o campo por herança da sepultura que comprou de Efron, o Eteu, em frente ao Manre. Ali estavam sepultados todos os parentes de Jacó. Depois ele voltou para o Egito, e aí os irmãos dele estavam muito preocupados, estavam amedrontados, porque ele falou: agora nosso pai já morreu, e você, com todos os motivos do mundo, vai querer se vingar de nós. Achando, ele só fez aquilo por nós, só nos acolheu, só nos agradou, só tratou de nós,
porque nosso pai ainda estava vivo. Agora que nosso pai morreu, ele vai nos pagar na mesma moeda. Aquilo que nós fizemos de mal a ele, ele vai querer fazer a nós. Mas o José era uma pessoa muito, muito humilde e muito de caráter. Por isso, ele não pagou na mesma moeda. O caráter de José é muito semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Porque ele diz assim aos irmãos, José chorou e disse: não temas, porventura eu estou em lugar de Deus? Olha que coisa! Os irmãos, você vai nos perdoar, perdoa nossas transgressões, perdoa o que nós fizemos para você. E sabe o que ele fez enquanto os irmãos falavam? Ele chorou e ele disse: eu não sou Deus, eu não posso julgá-los pelo que vocês fizeram. Só o Senhor pode nos julgar. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Não julgueis, para que você também não seja julgado. Então, o caminho mais fácil, o único caminho para que nós nos assemelhemos a Deus, sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, é o caminho do perdão. Perdoai aqueles que te ofendem, que te humilham, que zombam de você, que te roubam. Porque perdoar quem te ama, isso daí, qualquer ímpio faz. Não precisa ser crente, não precisa ter Jesus para fazer isso. Quando você ama quem te ama, é fácil demais. Mas o padrão de Cristo é elevado e ele pede para você perdoar aqueles que te odeiam, aqueles que te traem, aqueles que zombam de você, aqueles que te roubam, aqueles que te humilham, aqueles que pisam no seu calo. Esse sim é o padrão de Deus. E foi o que José fez com seus irmãos. Se eu não estou no lugar de Deus, eu não vou pagar na mesma moeda, porque vocês fizeram mal contra mim. Mas acontece que Deus tornou em bem o mal que vocês tentaram me fazer, como vocês estão vendo nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Ele diz, está vendo? Na verdade, era o propósito de Deus. Deus permitiu tudo isso, tudo estava no controle do Senhor, e Deus permitiu para que eu pudesse ajudá-los nesses tempos de angústia, nesses tempos de escravidão, nesses tempos de seca e fome que o Egito estava passando, e a terra de Canaã também. E assim, ele os consolou e falou segundo o coração deles. E José então habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. Viu os filhos de Efraim, da terceira geração, os filhos de Maquir, que eram filhos de Efraim, de Manassés. Os filhos de Manassés nasceram sob os joelhos de José, ou seja, ele estava ali na hora do parto, vendo seus netos e bisnetos nascerem. Porque a palavra de Deus garante que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor, têm longos dias nessa terra. Nós veremos os netos e os bisnetos. Em nome de Jesus, o Senhor tem vida longa para nós, aqueles que o servem. E José disse aos seus irmãos: eu vou morrer, eu morro, mas Deus certamente os visitará e os fará subir dessa terra para a terra que ele jurou a Abraão. Aqui ele já está abrindo as portas da profecia para o próximo capítulo que vai começar, que chama Êxodo. E Êxodo justamente é a saída, a libertação dessa terra para a terra que Deus tinha prometido. Ele diz, eu vou partir, mas pode ter certeza, Deus vai cumprir a promessa dele. Se ele falou que vocês vão morar lá na terra que Deus prometeu aos nossos pais, vocês vão. E ele fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente que Deus os visitará e transportará os meus ossos daqui. Ele falou, eu cumpri a promessa que eu fiz para o meu pai, e vocês também vão ter que certamente cumprir essa promessa, de que vocês não terminarão seus dias aqui. E José morreu com 110 anos, foi embalsamado, puseram o seu caixão lá no Egito. Essa história de José é maravilhosa, cheia de ensinamentos, cheia de atitudes nobres, cheia para nós de padrão, cheia de ensinos e padrão de comportamento que nós deveríamos adotar para a nossa vida, de não pagar o mal com o mal,
de perdoarmos todas as vezes que nós formos humilhados, perseguidos, maltratados, traídos e tudo mais. Como Jesus fez, nós temos que aprender a fazer. E hoje, nesse último capítulo, então, nós vamos começar uma nova história desse povo no livro de Êxodo, que nós começaremos amanhã, se o Senhor permitir. Gostaram, né? De Gênesis. Eu acho Gênesis maravilhoso, mas Êxodo não é menos bonito. Todos os livros da Bíblia nos trazem grandes ensinamentos e nós temos que conhecer todos, porque essa palavra nada mais é do que a revelação do Filho de Deus. É o Verbo encarnado. Então, se você não quer conhecer Jesus, você tem que conhecer a palavra, porque Ele é a palavra. Amém? Não esquece de deixar seu like, compartilhar e deixar um amém aí, porque isso ajuda muito o canal. E amanhã começamos vida nova, vida nova. Começamos um capítulo novo, começamos o livro de Êxodo e também é muito bonito. Olha, gente, nem parece que nós passamos tão rápido por 50 capítulos e agora Êxodo são mais 40. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados.